bebendo da fonte. Meu irmão, minha irmã, vamos mergulhar mais uma vez na fonte perene da Palavra de Deus. Convido você a partilhar comigo, a beber comigo da fonte do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 2 a 12. Marcos, capítulo 10, versículos de 2 a 12. Aproximaram-se alguns fariseus para experimentar Jesus. Perguntaram se era permitido ao homem despedir sua mulher. Jesus perguntou: qual é o preceito de Moisés a respeito disso? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever um atestado de divórcio e despedir a mulher. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés escreveu este preceito. No entanto, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram mais perguntas sobre o assunto. Jesus respondeu: quem despede sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher despede seu marido e se casa com outro, comete adultério também. Meu irmão, minha irmã, estamos diante de mais uma daquelas situações nas quais Jesus se vê perguntado, incomodado pela crítica e pela postura agressiva e por vezes bastante hostil dos fariseus. O texto diz: aproximaram-se para experimentar Jesus e colocam uma questão certamente comum, corriqueira, que já estava resolvida na lei, mas queriam exatamente o parecer de Jesus. Certamente para pegá-lo em alguma palavra ou na sua decisão, enquanto essa decisão o colocava a favor da lei ou contra a lei de Deus. A pergunta é exatamente acerca do divórcio. O divórcio que lá na lei de Moisés estava colocado como possibilidade. Perguntam a Jesus se é permitido ou não. Jesus reage perguntando sobre a lei e Jesus então vai responder não citando a lei, mas citando o plano da criação. No princípio, desde a criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Jesus aqui, pleno da sabedoria de Deus, não para e não se assenta no preceito da lei para dizer algo sobre essa matéria. Jesus remonta às origens, Jesus remonta ao princípio, Jesus remonta ao próprio coração do Criador. Quando Deus os fez homem e mulher, e os fez para o amor fiel, fecundo, cuidador. E aí Jesus é bastante sábio para dizer que Moisés,
Moisés, sim, escreveu o preceito, não Deus. Isto é, Moisés tentando entender e responder àquele momento em que o divórcio de fato dividia famílias, expulsava para longe da estabilidade do lar mulheres, às vezes com os filhos daquele relacionamento, criando toda uma problemática acerca do abandono das mulheres com os seus filhos ou sem eles. É ali, diante dessa realidade cruel e dura, foi por causa da dureza do vosso coração, diz Jesus. Diante dessa realidade, Moisés escreveu e permitiu ao homem dar um atestado de divórcio e despedir a mulher. Aqui, irmãos, irmãs, nós precisamos entender que de fato Jesus vai mais longe, Jesus vai mais fundo, retoma Deus e o plano da criação. Deus fez o homem e a mulher para que eles, numa eleição amorosa, pudessem cuidar um do outro para sempre, todos os dias, até o último dia, numa comunhão de amor, numa comunhão que transforma aqueles dois numa só carne, diz Jesus. E aí aprendemos, portanto, irmãos, irmãs, que esse movimento do amor que elege uma pessoa e que leva alguém a assumir outra pessoa, assumir na fidelidade, assumir no cuidado, assumir no movimento da vida com seus altos e baixos, com o movimento do envelhecimento natural do corpo e da vida, isso é desejo de Deus. Na ótica já da fé cristã, nós entendemos que exatamente nesta imagem do amor humano está também o sinal, o sacramento do amor de Deus por nós, do amor de Cristo pela sua igreja. Por isso, o matrimônio se tornou para nós, na ótica de Jesus, sacramento, porque esse amor humano expressa um outro amor transcendente, sublime, de Deus sobre nós, de Cristo sobre a igreja, como lembra Paulo aos Efésios. Aqui então é preciso recuperar esse movimento de amor como verdadeira vocação, vocação que Deus planta no coração do homem e da mulher. Portanto, o estar junto, o viver com alguém, eleger uma mulher, eleger um homem e constituir aqui uma família, isso, irmãos e irmãs, é vocação. Isso não é movimento da necessidade biológica. Isso não é um elemento cultural. O sacramento do matrimônio é vocação. É Deus quem chama. É Deus quem prepara em mim o desejo de ter alguém, elege alguém para mim, e no caminho da vida e do discernimento eu vou descobrindo que eu tenho uma vocação para o amor, que eu tenho uma vocação para a família, que eu tenho uma vocação para o matrimônio. Por isso, não é errado dizer que muitos, inclusive daqueles que se casaram, muitos não tinham vocação para o matrimônio, porque não tinham vocação para o amor, porque não tinham vocação para a fidelidade, porque não tinham vocação para a paternidade, porque não tinham vocação para expressar naquele amor humano a beleza do amor de Deus. Jesus vai às origens para dizer, portanto, que o amor é algo que o Criador plantou no coração humano e que precisa ser zelado. Por isso, para que alguém entre na vida de uma outra pessoa e tire lá do seu lugar próprio, da sua família primeira, para constituir com ela ou com ele um novo lar, isso aqui é uma decisão ousada. Ousada que precisa ser vivida e tomada em Deus e com Deus. Eu não posso banalizar, eu não posso simplesmente experimentar esta relação.
Eu não posso usar desta relação como alguma coisa que me favorece ou que me realiza biológica ou sexualmente, simplesmente. Por isso, meu irmão, minha irmã, a palavra de Jesus, ela é certamente incisiva, severa. Não se pode avançar facilmente para despedir a mulher ou o marido, mas a mulher, como era costume naquele tempo. É preciso que aquela que for eleita como esposa seja cuidada com um amor verdadeiro, fiel, fecundo, zeloso. Eu não posso tocar a vida de alguém, estragar esta vida e mandá-la embora, porque eu toquei uma história, eu mexi num movimento de vida. Isso deveria me fazer profundamente responsável por aquela vida e por aquela história nova que começamos, ela e eu, dentro do casamento, dentro do matrimônio. Rezemos então, irmãos e irmãs queridos, para que nossas famílias possam dar exemplo bonito disto. E rezemos também para que aqueles casais que não conseguiram avançar nessa situação bela, bonita, pensada pelo Criador, para que esses casais também consigam reorganizar as suas vidas com a ajuda da igreja, para que possam de fato experimentar um amor autêntico e verdadeiro que os realize como homem e mulher e que os torne também em algum momento sacramentos do amor de Deus. Bebemos da fonte. Só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz e crucificado amar Jesus. Há um horizonte pra conquistar. Só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz e crucificado amar Jesus. Há um horizonte pra conquistar. No coração deste tempo, meu irmão, minha irmã, estamos vivendo um momento precioso na nossa pátria, momento de escolha dos nossos governantes. Deus nos ajude a escolher aqueles que de alguma forma vão colaborar mais com Ele, com Deus, com seus projetos para a sociedade, para os grupos humanos, para aqueles que de fato estão nessa grande e bela pátria e esperam ser cuidados com respeito, com dignidade, com amor por aqueles que governam o nosso grande Brasil. Rezemos sim, para que o Senhor nosso Deus toque o coração daqueles que forem escolhidos, de modo que eles sejam instrumentos, sabendo ou não disto, mas que eles sejam instrumentos de Deus para a construção de um Brasil justo, um Brasil capaz de cuidar da sua gente,
um Brasil capaz de pensar em todos, um Brasil onde os centros e as periferias sejam cuidados igualmente, sem desigualdade na divisão do bolo ou dos benefícios sociais. Rezemos, irmãos, rezemos. Rezar converte os corações. Rezar permite que a graça de Deus seja colocada sobre aqueles por quem rezamos. Mesmo que aqueles corações talvez não estejam ainda totalmente abertos a Deus, mas se rezamos por aqueles que nos governam, nós estamos plantando graça no coração deles. Estamos colocando ali, de alguma forma, da forma que só Deus conhece, estamos colocando ali, naqueles corações que nos governam, a graça de Deus capaz de ajudá-los a discernir, a pensar, a cuidar, a governar a nossa grande e bela pátria. Rezemos então. E neste início do mês de outubro, exatamente no dia das eleições, celebramos também a memória de Nossa Senhora do Rosário. Outubro é o mês do Rosário. Talvez uma bela indicação de que neste dia de eleições, dia de Nossa Senhora do Rosário, seja este, certamente, um belo remédio, um belo ingrediente que deve estar presente todos os dias na nossa vida de brasileiros. Isto é, a nossa fé orante, o nosso amor à Mãe de Jesus, que certamente haverá de invocar e de suplicar ao seu Filho que cuide de cada um dos seus outros filhos brasileiros, sobretudo aqueles que sofrem mais e que estão mais esquecidos. Eleições no dia 7 de outubro, dia de Nossa Senhora do Rosário, certamente é uma relação importante, uma coincidência importante. Nós não podemos jamais deixar que a nossa pátria perca a sua vocação religiosa, a sua vocação cristã, a sua vocação católica. Que a nossa pátria não perca mais a capacidade de rezar, de orar a Deus todos os dias, para que as conversões necessárias sejam feitas nas pessoas, nas estruturas, nos corações, para que aqueles que governam pelos modos que só Deus é capaz de saber, estejam abertos à ação de Deus naquilo que eles fazem, decidem e propõem para a nossa gente. Vamos, irmãos e irmãs, ao longo desse mês de outubro e ao longo do nosso caminho neste ano e ao longo da vida, vamos cultivar essa boa e bela devoção do Santo Terço. De modo que, balbuciando repetidamente as orações que nós aprendemos desde a infância, Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai, nós possamos de fato ir colocando nossa vida cotidiana em Deus. De modo que vivamos debaixo da sombra de Deus, da graça dEle, a fim de que a nossa oração de cada dia, também esta, a oração do Santo Terço, nos ajude nas labutas, nos enfrentamentos, nos desafios, nos ajude a ser uma grande e bela família de irmãos, nos ajude de fato a construir aqui entre nós o nosso mundo como Deus quer que ele seja. Nos ajude a ir tirando do mundo o véu que vai revelando exatamente o mistério do reino que está escondido no mundo, em mim, em você, nas estruturas. Somos chamados como homens e mulheres de Deus a tirar de dentro de nós o reino e fazê-lo aparecer em tudo mais que hoje forma a nossa vida, nossos ambientes, nossas estruturas, que precisam ser também, de alguma forma, iluminadas pelas realidades, pelos valores, pelos critérios do reino de Jesus, do reino de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, convido você a cultivar
sozinho ou com a sua família, com o seu grupo de igreja, com seus companheiros de trabalho, se isso é possível, o costume, o bom e belo costume de recitar o Santo Terço. Ali não se trata certamente apenas de um olhar carinhoso na direção de Maria. Meditar o terço é meditar os mistérios de Jesus, que vamos vivendo com Maria, não sem ela. Não há Jesus sem Maria, não há Maria sem Jesus. Portanto, o mistério de Cristo e o mistério de Maria estão profundamente relacionados, mãe e filho. Vamos então aprendendo no dia a dia da nossa vida, da nossa fé, naquele tempo que talvez nós percamos no trânsito, nas estradas, esperando isto ou aquilo. Por que não encher esse tempo de oração, encher esse tempo aí para nós perdido, porque não podemos fazer nada senão estar ali esperando? Por que não encher esse tempo de Pai Nosso e Ave Maria? Por que não encher esse tempo com a santa devoção do terço? E para não ficar apenas aí, por que não encontrar no nosso dia um momento oportuno para, assentados, acomodados em algum lugar, diante de uma bela imagem ou da natureza que nos circunda, podemos dizer a Deus naquele dia o quanto o amamos, o quanto nosso coração tem sede dele, o quanto queremos nos colocar debaixo dos cuidados da Mãe de Jesus, o quanto precisamos daquela graça que o Santo Terço haverá de plantar no nosso coração. Meu irmão, minha irmã, outubro é mês do Santo Rosário. Vamos aprender também esta oração que os simples rezam e que também aqueles que na igreja têm grandes ofícios aprenderam a rezar e a ensinar, como o Papa Francisco, como São João Paulo II, como Bento XVI, para citar esses três que nós conhecemos bastante bem. Foram papas profundamente marcados pela prática dessa devoção do Santo Terço. Não é difícil ver imagens deles ainda hoje, rezando o Santo Terço, mostrando para o mundo inteiro que também aqueles dotados de grandes ofícios na igreja também se curvam diante da simplicidade dessa oração, porque nela experimentam Deus, experimentam o amor de Maria, experimentam o mistério do Senhor celebrado e meditado em cada dezena daquele Santo Terço, daquele belo rosário. Vamos aprender com os homens e mulheres que se santificaram também aí, na prática cotidiana e fiel do Santo Terço. Aprenderam aí a suportação, aprenderam aí a esperar o próximo dia, aprenderam aí a esperar o favor de Deus, aprenderam aí que Deus está com eles, aprenderam aí que não se pode ir sem Deus. E também nesta semana estamos para celebrar a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, onde quer que esteja naquele dia, a participar da Eucaristia, a se reunir com os irmãos e irmãs para celebrar a nossa fé em Cristo Jesus, que quis lá na cruz que a sua mãe fosse também mãe nossa. Eis o teu filho, mulher. Eis a tua mãe. São frases, são palavras, são revelações preciosas de Jesus que nós não haveremos de esquecer. Vamos então ao encontro da mãe e com ela ao encontro de Jesus na Eucaristia do dia 12 de outubro. E rezemos lá mais uma vez pela nossa pátria, pela nossa gente, pelos nossos governantes, de modo que, insistentes na prece, Deus possa verdadeiramente converter o coração daqueles que nos governam, para que eles governem pensando e decidindo aquilo que de fato agrada a Deus. Rezar faz bem, rezar santifica os corações, rezar haverá de dar para nossa grande e bela pátria um futuro feliz que nós confiamos a Deus e a sua graça, os quais nós buscamos com afinco todos os dias,
rezando a Eucaristia, rezando o Santo Terço, rezando as muitas formas de preces que o nosso coração aprendeu, colocando o nosso Brasil no coração de Deus, no coração deste tempo. A agenda de Deus está na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. É por isso que eu estou suportando também estes sofrimentos, mas não me envergonho, pois sei em quem acreditei e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia o bem a mim confiado. Olha para a cruz hoje e veja tudo que Jesus suportou por nós. Ele não se envergonhou de assumir a nossa culpa, a culpa pelos nossos pecados. Por isso hoje a agenda de Deus, a palavra de Deus, quer nos transformar de tal forma de não termos vergonha de anunciar o Senhor, de suportar os sofrimentos, porque nós sabemos em quem colocamos a nossa fé, em quem acreditamos, e é Ele quem guarda. Você já ouviu aquele ditado que diz assim, o que é meu está guardado? Então, o que é seu está guardado, a vida eterna com Cristo Jesus. Essa é a agenda de Deus para nós hoje. Uma igreja em caminho. Meu irmão, minha irmã, temos sempre, na ótica da fé, motivos para celebrar, motivos para estarmos felizes, motivos para cantar a Deus a nossa ação de graças, para celebrarmos a nossa fé. Estamos no início do mês de outubro, para nós um mês fecundo em festas, em santos e, portanto, também em encontros nas comunidades. Mas certamente no início desse mês se destaca a novena e a festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Quanta gente certamente vai ao Santuário Nacional, quanta gente vai às capelas e matrizes aqui bem próximas de nós. Aqui na Diocese de Divinópolis nós temos inúmeras capelas dedicadas a Nossa Senhora Aparecida, paróquias, pequenas igrejas, e isso revela, portanto, um amor grande a Nossa Senhora sob esse título de Aparecida. É tempo, portanto, de nos encontrar para as grandes e belas novenas, muita gente, bonitos terços rezados com fé, com canto, com festa, momento oportuno também de encontro da comunidade, na convivência fraterna, familiar, sadia. Graças a Deus, festas sem álcool, como aqui e em muitas partes do Brasil, já estamos podendo saborear. Isso torna as festas ainda mais bonitas e mais familiares e mais sadias. Perceba então, meu irmão, minha irmã, que outubro para nós nos coloca logo no início diante da novena de Nossa Senhora Aparecida e diante desta bela festa que reúne a nossa gente. Quero convidar você também, que mora aqui na nossa Diocese de Divinópolis, que está celebrando os seus 60 anos de criação e instalação, quero convidar você para no dia 12 de outubro, às 10 horas da manhã, aqui no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no bairro Bom Pastor, nós celebrarmos também essa data, este ano jubilar, com a forania do Divino Espírito Santo. Vamos estar lá, bispos, sacerdotes, os leigos e leigas, pastorais, movimentos, novas comunidades, para celebrarmos aqui no Santuário de Nossa Senhora Aparecida em Divinópolis, junto da forania do Divino Espírito Santo, as alegrias do nosso ano jubilar. Você está convidado, venha participar conosco, venha celebrar conosco, festa da Mãe, festa de Jesus, festa da comunidade diocesana. Vamos então nos unir com alegria para agradecer a Deus como Maria os grandes feitos que o Senhor realizou no nosso caminho.
as grandes alegrias que Ele plantou no caminho da nossa igreja jubilar. Vamos rezar e agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós. No dia 12 de outubro, portanto, dentro dos festejos da paróquia do Santuário Nossa Senhora Aparecida, aqui em Divinópolis, mais uma vez, a nossa comunidade diocesana rende graças a Deus por tudo que Ele fez por nós. Também outubro é mês de crismas e quero já aqui saudar, acolher, me alegrar com as comunidades nas quais eu vou estar nos próximos dias para celebrar o sacramento da Crisma. No dia 5 de outubro, a Crisma na paróquia de São Francisco de Assis, em Pará de Minas. E no dia 14 de outubro, a Crisma na paróquia de São José, em São José da Varginha. Esperamos lá nos encontrar com aqueles irmãos e irmãs que, desejosos de receber o Espírito Santo de Deus, vão estar reunidos para a celebração do sacramento da Crisma. Momento importante para aquelas comunidades e para a nossa igreja diocesana. Uma igreja em caminho.